Olá, que tal? Tudo bem, gente? Espero que bem. Mais uma aula hoje. Vamos de Enem 2015, tá? É, como eu sempre falo para vocês, das questões aleatórias, né? Para a gente poder continuar o nosso trabalho. Lembrando também que eu sempre peço para vocês prestarem atenção no que está acontecendo, né? À nossa volta. Não se esqueçam disso. Muito bem, vamos lá? Se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade, tá? Lembrando que aparcamento, gente, em espanhol é estacionamento, tá? Mas especificamente, o que acontece? Vou voltar aqui para mim só para vocês prestarem atenção num detalhe. Lembra da questão do vocabulário que eu sempre falo para vocês, gente? Mais de 90% da sua prova do Enem é vocabulário, tá? Então vamos lá. Então você tem aparcamento. Apareceu aí para vocês? Aparcamento, que é igual a estacionamento. Tá? É uma variante linguística. Aparcamento viene del verbo aparcar, que es sinónimo de estacionar. Vocabulário, variante linguística, ¿sí? Aparcamiento, de aparcar. Estacionamiento, de estacionar. Não se olvidem, ¿sí? Muito bem. Outra coisa muito, muito importante, gente, que no texto ele fala assim para você, quédate com mi discapacidade. O que é discapacidade? Quase que eu caio. Discapacidade, copiar aqui, né? Vou apagar, tá? Muito bem. O que acontece, gente? Discapacidade, né? Que é a pessoa descapacitada, a pessoa que está sem poder andar, hein? Né? Então, ou minusválido. O que acontece? No espanhol, a gente não tem cadeirante, como nós temos em português, para você se referir a uma pessoa que ficou paraplégica, tetraplégica, né? Que tem uma limitação para andar. Então, em espanhol, discapacitado ou minusválido. Não existe a palavra cilhante, porque cadeirante vem do substantivo cadeira, que no espanhol cadeira é silla, tá? Então, você não tem cadeirante em espanhol, você tem discapacitado ou discapacitado o minusválido, ¿sí? No se olviden, no tengo la expresión, não tem expressão, é cadeirante, porque aí você tem cadeira que é silla, tá bom, gente? Então tá, então você tem aí, voltando, se te quedas, se você fica em meu aparcamento, meu estacionamento, quédate mi discapacidade, não aumentes mis barreiras, certo, gente? Muito bem. Então, não aumentes mis barreiras. A pessoa já tem a limitação do andar, então, não aumente mis barreiras. Vamos para a questão? Muito bem. A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se estimular o cadeirante na superação de barreiras, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, identificar as vagas reservadas aos cadeirantes, eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes ou facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamento. É óbvio, né, gente, que é respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. Porque normalmente, vamos voltar aqui para mim, normalmente as pessoas não têm esse hábito, né? É uma questão de bom senso. Não, só vou ficar 2 minutinhos, 3 minutinhos, 1 minuto, não interessa, gente. A vaga não é nossa, tá? É uma questão de bom senso, uma questão de cidadania, né? E quem passa por isso sabe, ou quem tem um familiar, ou até mesmo quem é cadeirante sabe o quão é difícil a questão da acessibilidade, tá? Digo isso porque tem alguém na minha família, né? E que
tem essas sofre com esses obstáculos. Então você só passa a ter consciência disso a partir do momento que você sente isso na pele, né? Muito bem. Vamos para nossa próxima questão. Vamos lá. Canha. Vou voltar aqui para mim só para falar para vocês uma questão, gente. Nesse Enem de 2015, foi o primeiro Enem que veio a gramática assim, mais explícita, porque nessa próxima questão que a gente vai ver onde ele cita preposição. Então, até então, sempre vinham mais contextualizado ou mais interpretação do que a gramática contextualizada em si. Mas nesse 2015 foi onde na primeira vez que ele assim veio mais aberto a questão gramatical, tá? Então vamos lá, voltando para a questão. Canha. El negro junto a preposição. Então, eu vou até sublinhar aqui para vocês. Al cañaveral. El yank ou yank, né? Como alguns falam, é a maneira com que os cubanos se referem aos americanos, tá? El yank sobre também é uma preposição que indica em cima de, ou eu posso falar em relação a, ¿sí? O tempo aproximado. Entonces vamos, el negro junto al cañaveral, el yank sobre el cañaveral, la tierra bajo, sob, também é preposição. El cañaveral, sangre que se nos vê, tá? Lá no Enem 2017, se não me engano, vou voltar aqui, eu falei com vocês sobre sobre esse texto. Eu ainda comentei com vocês, eu falei, gente, vocês vão ver essa palavra, a palavra canha, né? Vou voltar aqui até para circular. Para quê? Porque ela tem uma variação linguística, tá, gente? Além da cana-de-açúcar, que aqui ela vem como cana-de-açúcar, lá no Enem 2017, vocês viram que ela vem com significado de vara de pescar. Então, de acordo com o meu contexto, pode ser cana-de-açúcar ou vara de pescar. E lembra que eu falei também da variante para cachaça, aguardente, que é muito comum no Paraguai, tá? Para pinga. Eles usam também a expressão canha. Então, de acordo com o seu contexto, você vai sabendo. Me acompanha aqui no quadro só um instante, só para eu mostrar para vocês a questão das preposições. Qual preposição especificamente eu quero que vocês prestem atenção aqui? Na preposição bajo. Bajo é sobre. Vamos deixar mais bonitinho, né? Muito bem. Aqui, ó. Bajo. Bajo é uma preposição que corresponde ao sob do português. Então, você diz assim, el restaurante donde almuerzo está bajo nueva dirección. Bajo nueva dirección, sob nova direção. Mas a palavra bajo pode ser preposição, então muita atenção, que aí é sob, tá? Tá vendo aí? Mas também pode ser um adjetivo. Se é adjetivo, ele corresponde ao baixo do português, né? Eu sou baja. Eu sou baixa, tá, gente? A propaganda é enganosa. Televisão. Aqui a gente usa alguns recursos básicos, né? Para vocês verem. Eu sempre digo que eu sou uma propaganda enganosa. Ó o saltinho da professora. Ó. Senão, eu fico embaixo do púlpito, né, gente? Então, não dá certo. Aí a gente tem que vir de salto, assim, para dar um efeito especial. Certo? Muito bem. O que acontece? Eu sou baja, ele é bajo. Então, de adjetivo, de baixo. Sim? Então, André, como que eu... De acordo com o meu contexto, como eu sempre disse, acabei de falar para vocês da canha, né? Canha pode ser o quê? Pode ser cana de açúcar e pode ser vara de pescar. E também pinga, cachaça, lá no Paraguai. E bajo, preposição ou adjetivo. Vai no contexto, certo? Muito bem, voltando aqui. Olha só, vamos para a questão. E o texto, eu já havia dito para vocês que é do Nicolas Guilhem, né, que é um escritor cubano. Vamos lá? Muito bem. Nesse poema de Nicolas Guilhem, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo, ó, eu ainda grifei lá para vocês e aqui ele fala, ó, junto, sobre e bajo,
são usados para indicar metaforicamente figuras de linguagem dentro da língua estrangeira? Óbvio, né, gente? Óbvio. Figura de linguagem. Muito bem. Desordens na organização da lavoura da cana-de-açúcar. Relação diplomática entre os países produtores de cana-de-açúcar. Localidades da América Latina nos quais a cana-de-açúcar é cultivada. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar. Funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar. É óbvio, né, gente? A relação social, porque ele fala, né, vamos voltar aqui, ele fala do yang, ele fala do negro, certo? Então, é a relação social do indivíduo que vive do plantio de cana-de-açúcar, que antes era bem mais precário, bem mais explorado, tá? Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Eu adoro esse texto. Vou até voltar aqui para mim, porque esse texto, gente, que a gente vai ler agora, ele veio no Enem 2015, como eu disse, que foi no ano que o tema da redação foi sobre feminicídio. Então, na prova de espanhol, era a única prova, o único conteúdo, a única matéria que tinha algo relacionado ou que você poderia, por exemplo, aproveitar no tema da redação, tá? Porque ali você tem informações e tem alguns dados de um determinado país, que é do Peru, né? Então, o que acontece? Se você puder, se você tiver tempo e se você lembrar, no dia da prova, do dia da redação, né? Dá uma folheada na sua prova toda ali, de repente você acha algum dado, alguma coisa que possa te auxiliar, que possa te ajudar na redação, tá bom? Mas eu gosto muito desse texto. Vamos lá? Ó, en el día del amor, no a la violencia contra la mujer. Volta aqui. Qual que é o dia do amor nos países hispano-americanos, na Europa, nos Estados Unidos, tá? É o dia de São Valentim, que é 14 de fevereiro, tá? Ah, André, é dia dos namorados? Também, mas eles comemoram o dia do amor, independente do tipo de amor que seja, tá, gente? É o dia de São Valentim. Então, toda uma questão histórica, cultural dentro disso. Então, dia dos namorados no Brasil não é Valentine's Day, pelo amor de Deus, tá? O dia de Valentine's Day é porque é dia de São Valentim, que é comemorado 14 de fevereiro. Não tem nada a ver com dia dos namorados aqui no Brasil, que é 12 de junho, que é uma data meramente comercial, tá? Então, aqui tem todo um contexto histórico, cultural dentro dessa data especificamente, tá, gente? Tanto que eles comemoram o dia do amor, então de amizade, de irmão, de casal, que a gente chama de pareja no espanhol, tá? Mas não se esqueçam, Valentine's Day, dia de São Valentim, certo? Não é dia dos namorados, tá? Dia dos namorados, 12 de junho aqui no Brasil. Então, não coloquem mais, pelo amor de Deus, no seu Instagram Valentine's Day pro dia 12 de junho, porque não é. Valentine's Day, 14 de fevereiro. ¿Sí? Muy bien. Hoy es el día de la amistad y del amor, ¿viu? Pero parece que este día es puro floro. O que é puro floro, André? Expressão idiomática, balela, besteira. Porque em nosso país, aún, eu já falei dessa palavra para vocês, advérbio de tempo, que significa ainda, existem muitos casos de maltrato entre as parejas. Acabei de falar o que significa pareja, casal. Aí não interessa que tipo de casal, tá? Casal, companheiro. Sobretudo, Ásia. Ásia, preposição, que indica sentido, direção, aproximação. Hacia las mujeres, em sentido, em direção às mulheres. Por isso, o Ministério de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIM, lança a segunda etapa da campanha. Se te querem, que te quieran bien, né? Se te amam, que te amem bem, ou se gostam de você, que te tratem bem, né? Se te querem, que te tratem bem, que te queiram bem. Esta campanha busca detener de uma vez o maltrato contra a mulher e, para isso, concientizar sobre a importância de denunciar estes casos. E é que as cifras são preocupantes. Cada hora
se denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y en total los centros de emergencia de la mujer SEM y MIM atendieron en un año a más de 36.000 denuncias, de las cuales 7.000 eran de niñas y adolescentes menores de 17 años. Un abuso. Se eres testigo, testemunha, ele é um substantivo comum de dois. O que é um substantivo comum de dois, Andréia? Isso tanto no português como no espanhol, tá, minha gente? Testigo é testemunha, então você diz ele testigo, lá testigo. Substantivo comum de dois, igual no português. O jovem, a jovem. O víctima de algum tipo de violência, já seja física, psicológica ou sexual. Debes llamar gratuitamente a la línea 100 desde o telefone fijo ou celular. Certo, gente? Então, aí, ó, olha a data aqui. Disponível na napa.com.pe, que é do Peru, que eu já disse para vocês, né? Deve ter alguém do INEP que é peruano, é filho de peruano, é irmão de peruano, namora peruano, mas sempre tem algo relacionado ao Peru, né? Ó a data, 14 de fevereiro, tá? Que é o dia de São Valentim. Muito bem, vamos para a questão, tá? Então, vocês entenderam o texto que ele fala especificamente sobre o Dia do Amor, mais a questão da violência de gênero. Então, vamos para a nossa questão? Pela expressão puro floro, Andréia, como que eu vou adivinhar o que é puro floro? Aí você vai ter que ir pelo seu contexto, você vai ter que prestar atenção, né? E mais uma vez, quão é importante você fazer o máximo de texto que você puder, anotar o máximo de vocabulário que você puder, porque é no vocabulário que você vai matar a sua questão, tá? Puro floro, infere-se que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como uma oportunidade para proteger as populações mais vulneráveis, evidenciar as eficazes ações do governo, camuflar a violência de gênero existente no país, atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens ou enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina. Né? Então, quando ele fala assim, pela expressão puro floro, é óbvio que é camuflar a violência de gênero existente no país, né? Por quê? Enquanto se tem um aumento de violência em relação à mulher, à adolescente, comemora-se o Dia do Amor. Então, se te queiram, que te queiram bem. Ou seja, se gostam de você, se te querem, que te tratem bem, né? Então, vamos lá? Muito bem, mais uma questão aqui. Los guionistas estadunidenses introduzem cada vez mais o espanhol em seus diálogos. Isso daqui, tá, gente? É o título do nosso textinho. Sou péssima para retas, tá? Eu sempre brinco, eu não fiz prezinho, né? Eu entrei direto na primeira série. Gente, não se esqueçam que estadunidenses é americanos, são os americanos, né? Americanos é triste. São os americanos. No espanhol ou na língua espanhola, nós não nos referimos aos americanos como americanos, e sim estadunidenses. Por quê? Parte do princípio que todos somos americanos, tá? Muito bem. Los guionistas roteiristas, introducen cada vez más el español en sus diálogos. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de inmigrantes de origen latinoamericana en Estados Unidos ha propiciado Estados Unidos. André, como que você sabe? Não se esqueçam que eu até já falei isso para vocês em aulas anteriores. EEUU é a sigla que se dá aos Estados Unidos em espanhol. Ha propiciado que cada vez más estadounidenses alternen el inglés y el español en un mismo discurso. Un estudio publicado en la revista Vial Vigo International Journal of the Applied Linguistics. Eu acho que eu li certo, né? Mas é por isso que eu sou professora de espanhol. Se centra en las estrategias que usan los guionistas, los roteiristas, de la versión original para incluir el español en el guión. Roteiro, tá? Guionista, roteirista, guión, roteiro. O a personajes de origen latinoamericana. Los guionistas estadounidenses suelen usar subtítulos e legendas. Usam legendas. En inglés, cuando el español que aparece en la serie o película, não se esqueçam. Hoje tá difícil, hein, gente? Meu português tá bem visível. Película, filme.
o película es importante para el argumento. Si esto no ocurre, si eso no acontece, y solo hay interjecciones, aparece sin subtítulos, sin legenda. En aquellas conversaciones que no tienen relevancia, que no es importante para la historia, en fin, se añade en ocasiones el subtítulo. Speak Spanish, habla en español. De esta forma, impiden al público conocer qué están diciendo los personajes que hablan español. Explica la autora del estudio y profesora e investigadora, no se esqueçam que investigadora é pesquisadora, né? Cientista, em la Universidade Pablo de Olivet, UP, de Sevilla. Muito bem. Só aqui que eu discordo em partes com esse texto, por quê? Porque o que acontece? A população americana hoje, mais de 80% da população, ela fala espanhol. Tá? Foi feito um levantamento, eu acho que até já comentei com vocês, que até 2050 os Estados Unidos será o país que mais terá hispanohablantes nativos no mundo, ou seja, pessoas que começam falando primeiro espanhol. Tá? Então, a questão do espanhol nos Estados Unidos, ela cresceu muito. Quem vai para os Estados Unidos de férias, enfim, nota isso. É uma pequena região dos Estados Unidos que não é tão fluente, onde ele não é tão difundido. Mas a grande população dos Estados Unidos hoje fala espanhol, tá? Muito bem. Vamos lá? De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a assimetria no tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística nos Estados Unidos. Acabei de falar, né? Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos, desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas, ou nem fala sobre isso, falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos, carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana, né? Como eu disse lá no começo, eu tinha acabado de falar que é a assimetria do tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística nos Estados Unidos. Ou seja, já está ali, já faz parte, certo? Vamos para o próximo? Muito bem. Tô aprendendo, gente. Ou ainda, né, nesses botões eles me confundem. Mas Atitlán. El lago Atitlán está situado no Centro-América, em Guatemala. Gente, depois pesquisem, esse lugar é fantástico, lindo. Su belleza es extraordinaria y tiene un gran interés social. En sus márgenes conviven tres culturas, la indígena, la española y la mestiza, precedidos por tres majestuosos volcanes, el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro. 13 pueblos são povoados, né? Bordean el lago. Los habitantes del lago son en su mayoría indígenas, aunque, não se esqueçam que aunque é uma conjunção adversativa, né? Mas ela tem a função também de concessão, embora mesmo que cresce o porcentaje de ladinos. Ladinos são os mestiços, né? Um bom número de estrangeiros, missioneros são missionários, ou investigadores. Acabei de falar para vocês no texto anterior, investigador, pesquisador, cientista, compartem los pueblitos, nos povoadinhos, la forma de vida de los nativos. A partir de los años 70, numerosas colonias de hippies se asientan en Atitlán. Jóvenes de todo el mundo atraídos por el paisaje, el clima semitropical y la sencillez, gente, a simplicidade de la vida de los indios, acampan cerca del lago. Además, muchos comerciantes guatemaltecos y extranjeros se han instalado en el pueblo de Panajachel para establecer diversos negocios hoteleros, deportivos y artesanales. A cada día el lago Atitlán atrae a sus costas a más turistas científicos. Unos llegan buscando sosiego. Tem um errinho aí, gente, aqui. Às vezes quando a gente passa pro Word, ele acaba corrigindo, tá? Em espanhol não existe 2 S, tá? É sosiego com um S só, certo? Mas como ele não reconhece, ele acaba corrigindo automaticamente. Ante el espejismo de lagos. Lagos são transparentes. Otras van a mezclarse, a misturarse con los orgullosos y apacibles indígenas en iglesias y mercados, iglesias e igrejas.
Muchos atraviesan el lago para recorrer los diferentes pueblos, para recrearse en la variada indumentaria de sus habitantes, indumentaria o vestimenta, né? Otros estudian las diferentes lenguas y dialectos que se hablan en la zona y muchos investigan con pasión la rica fauna del lago y las tierras volcánicas. Realmente es impresionante la convivencia de tantas etnias y culturas. En el corazón de América existe, no se esqueçam, un lago y unos volcanes que son símbolo y reflejo de lo que es Hispanoamérica, un mosaico de culturas y un ejemplo de convivencia. De acordo com o texto, a região do entorno do Lago Atitlán, na Guatemala, é de grande relevância social por representar patrimônio histórico geográfico que a área abriga, diversidade turística que atrai estrangeiros, prosperidade econômica que advém de diferentes segmentos comerciais, multiculturalidade característica da identidade hispano-americana, ou valorização da cultura indígena observada entre comunidades. Quando ele usa aqui, gente, vou até voltar no texto, Hispanoamérica, quando ele fala assim, en el corazón de América existe um lugar e unos volcanes que são símbolo e reflejo que é Hispanoamérica. Um mosaico. O que é um mosaico, gente? Quem fez mosaico na aula de arte sabe que é toda aquela mistura, né, de culturas e um exemplo de convivência. Então, qual que é a resposta aqui, gente? A multiculturalidade característica da identidade hispano-americana. Eu sempre digo, gente, na América, na Hispanoamérica, eu gosto dessa expressão Hispanoamérica, o interessante é isso mesmo, sabe? É a questão de você ter vários países, porque somos 22 países que falamos o espanhol, que temos o espanhol como idioma oficial, né? E países com segmentos socioeconômicos, culturais totalmente diferentes. E o que nos une? A língua. Então, quando ele usa essa expressão multiculturalidade, e ele acaba fazendo essa analogia com o mosaico, porque o mosaico é uma mistura de várias formas, de várias cores, ele faz essa analogia com a nossa cultura, com a questão na Hispanoamérica, certo? Vamos rapidinho para um café, para um tereré, para um xixi, e a gente já volta, certo?